como ter mais segurança no meu relacionamento, tá? É algo que vocês já tinham pedido muito, muita gente já tinha pedido para falar aqui, eu decidi fazer. Pessoal pedindo também para deixar a live salva, tá? Essa vai ficar salva, as 4 primeiras lives aqui do GTV vão ficar salvas e a partir das próximas eu já não tenho mais como garantir que elas ficarão salvas, tá? Algumas podem ser que fiquem, outras não. Eu fiz uma pesquisa recentemente, inclusive com vocês, tá? Pessoal aqui do Instagram e do Facebook também, tá? Eu acho que o pessoal do Facebook tá um pouquinho triste, lá não tá tendo live não. Mas eu vou começar solteiro de plantão. Solteiro de plantão, Matheus. Então já vai aprendendo pra quando iniciar o relacionamento. Isso é ótimo. E aí quando iniciar o relacionamento já tá, ó, ok. Já consegue lidar melhor com os problemas de relacionamento. Porque relacionamento é uma coisa problemática. É uma coisa boa de se vivenciar também. Mas sempre tem os seus problemas, seus perrengues, tá? E aí já ajuda, né? Muito bem. Vai funcionar da mesma forma que da semana passada. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês já mandam. Se vocês tiverem algum comentário, vocês podem fazer. E aí a gente vai debatendo, vai conversando, tá? Para chegar numa ideia, num consenso do que seria mais ou menos isso. Lembrando que aqui não existe ideia definitiva, absoluta e nem que seja totalmente verdadeira, certo? Existem verdades e a gente vai debatê-las um pouco aqui para achar aí o melhor de se vivenciar dentro desse relacionamento, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei aqui, a live vai funcionar, certo? De forma interativa, então façam suas perguntas, deixem seus comentários, tá? Boa noite, Dali. Matheus nasceu pro namoro, na verdade, né? É perfeito. Então, obrigado a todos que já estão aqui. E a gente vai começar falando sobre a nossa temática, tá? Lembrando que meu nome é Dinardo, para quem não me conhece, acho que a maioria que já me conhece. E eu sou psicólogo com foco em relacionamentos, tá? Para quem vai assistir essa live depois, nunca me viu, estou fazendo a apresentação oficial, tá bom? Então, o tema de hoje é como ter mais segurança no meu relacionamento. Eu juro a vocês que eu fiz uma apresentação enorme. Ficou muita coisa. E aí eu tentei enxugar agora para conseguir trazer algo mais limpo para vocês, tá bom? Então, nem todos os conteúdos que estão aqui hoje eu vou falar de forma muito profunda. Alguns temas a gente vai só conseguir desenvolver em uma outra live, porque infelizmente é muita coisa realmente. E aí teria que passar aqui 6 horas pra gente conseguir falar de tudo sobre esse tema. Porque é um tema muito denso, né? Imagina que a gente tá falando sobre ter confiança, ter segurança, melhorar a autoestima dentro do relacionamento, que é um processo que a gente desenvolve a vida inteira. E eu tô querendo dizer aqui como você fazer isso em 1 hora, que é 1 hora de live, mais ou menos. Claro que a gente talvez não passe 1 hora aqui, mas eu tô querendo fazer isso em 1 hora. Então seria muita pretensão minha querer sanar todas as dúvidas sobre esse tema, né? Então é quase impossível. Como eu estava falando, eu fiz uma pesquisa com vocês aqui, tanto do Instagram como também do Facebook. E nessa pesquisa, 90% das pessoas, quando foram falar dos seus problemas emocionais, disseram que tinha algum problema com baixa autoestima, confiança, não se sentia tão segura dentro do relacionamento e queria que eu falasse mais sobre isso e por isso que eu estou aqui falando, tá bom? Então, esse tema é relevante por isso, e é por isso que eu escolhi, pela demanda que vocês solicitaram. Então, quem já tiver papel e caneta, aí já pega o papel, já pega a caneta, pra gente iniciar tudo isso, tá? E a gente começar a fazer algumas perguntas iniciais que vão guiar essa nossa apresentação, tá? Certo? Essa nossa live, na verdade, né? A minha apresentação, a nossa live. Oi, Camila, boa noite. Então, vamos começar pensando o que é segurança, né? O que é segurança dentro do relacionamento? O que é ser uma pessoa segura? Vamos pensar um pouquinho sobre essa pergunta. Se você me diz aqui uma palavra, inicialmente, assim, bem despretensiosamente, me fala o que pra você é segurança dentro do relacionamento. Oi, Patrícia, boa noite. Vamos chegando, vamos ficando também, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre como ter mais segurança no relacionamento. Então me diz aí, pra vocês, o que é ter segurança? O que é ter segurança no relacionamento? Me dizem uma palavra, tá? Tô esperando a resposta de vocês. Em uma palavra, o que é ter segurança no relacionamento? Qualquer coisa. Vamos lá, pensa aí.
O que vocês diriam que é ter mais segurança no relacionamento? Eu vou trazer a definição de segurança para vocês e a gente vai discutir essa definição, que é uma definição até um pouco equivocada, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Dali colocou que é confiança, Patrícia colocou que é confiança, Miss Cleide colocou confiança. Faz sentido, confiança, segurança, né? Quando a gente se sente mais seguro. E a gente vai trazer aqui 3 palavrinhas iniciais para tentar construir essa definição de segurança, tá? Vamos lá. A palavra 1, confiança como segurança como sinônimo de confiança, segurança como sinônimo de autoestima e segurança também como sinônimo de empoderamento. Então a gente vai trazer esses 3 itens como sinônimo da palavra segurança e que vão construir aí a base para o que a gente vai falar durante toda a live, tá bom? Olha só, eu quero que vocês também pensem sobre o que é essencial para que haja segurança no relacionamento. O que hoje, para você, é essencial para que você se sinta seguro dentro de um relacionamento, tá? Então pensa sobre isso, já deixa aí anotada essa pergunta. Como na live passada, a gente sempre vai pensar em um tripé que forma um relacionamento. Que tripé é esse? Você, o outro e a relação. É como se fossem 3 pessoas diferentes. Por quê? Porque tem questões que são suas, são individuais, são questão da sua personalidade, são questão da sua identidade e que você carrega aí desde a infância, desde a adolescência. Então isso vai formar. Tem também questões que são do outro, o outro está interferindo de alguma forma na tua identidade, na tua segurança, e tem algo que é da relação, que é você e ele juntos, né, que compõe esse algo conflituoso com a sua segurança, certo? Então, um tripé, você, o outro e a própria relação. A definição de segurança, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, é bem pequeno, tá? O dicionário diz assim, é um estado ou qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. Situação em que nada há a temer. Vocês concordam com isso? Que segurança é esse lugar? Que é um lugar em que não há riscos, em que a gente não há nada a temer? Segurança é isso? Vocês concordam com isso? Concordam com essa definição do dicionário? Patrícia dizendo aí que sempre foi uma pessoa insegura, né? E então essa live vai ser muito importante para você, Patrícia. Vai dar bem certo. Júlio disse que concorda. Concorda com essa definição do dicionário. Bicicleta também. Concorda com essa definição que é o estado, qualidade de quem está livre de perigos, né? Incertezas, assegurado de danos. E está em uma situação em que nada há a temer. Legal, bacana. Isso é o que o dicionário fala. Eu vou dizer para vocês que não é isso. É meio louco o que eu estou dizendo para vocês, mas segurança não está relacionada a isso, Patrícia. Então vamos já começar a desmistificar. Olha aí, Matheus, nem sempre. Maravilhoso, Matheus já chegando aí com a resposta que eu vou ajudar vocês aqui a esclarecer. Por quê? Vamos pensar um pouquinho? Imagina só, vamos trazer um exemplo simples para depois ir aprofundando. Imagina só que você está em um carro, livre de perigo nem sempre. Exatamente, Fatiana. Por quê? Vamos pensar que você está em um carro. E olha que essa definição é a definição do dicionário. Então vamos pensar um pouquinho. Você está num carro, você está com cinto de segurança. Tecnicamente ali você está seguro. Só que você está livre de perigos? Livre de danos? Não, né? A gente, de qualquer forma, a gente corre algum tipo de perigo, algum tipo de se machucar, algum tipo de machucar outras pessoas. Então a gente sempre está correndo algum tipo de perigo, algum tipo de risco. E dentro dos relacionamentos isso acontece ainda com a maior intensidade, porque a gente está falando de relações humanas. E nas relações humanas é impossível a gente pensar que a gente vai estar livre de perigos, que a gente vai estar assegurado. Eu tenho segurança, 100% de certeza que jamais serei traído, né? Que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui bastante. Ciúme e traição. Isso deixa qualquer pessoa muito inseguro, né? A questão do ciúme e da traição. Mas como é que eu vou ter 100% de certeza que eu não vou ser traído, que eu não vou ver essa pessoa como outro?
tenho como saber. Então, não temos como ter 100% de certeza e 100% de segurança na relação. Então, aqui a gente já começa a pensar que essa definição de segurança já está um pouco incorreta. E é isso que a gente perpetua muitas vezes no relacionamento. Inevitável, não é isso, Matheus? Exatamente. Então, essa é a definição do dicionário. O que a gente vai pensar agora? Como a gente enxerga segurança, né? A partir de que visão? Nós somos seres sociais. O que significa ser um ser social? Significa que a gente está em sociedade, a gente tem uma construção. Quando a gente nasce, né, e vai crescendo, a gente vai adquirindo conhecimento a partir da visão do outro. Então, os nossos pais passam um pouquinho para nós do que é ser uma pessoa segura. Os nossos irmãos, se a gente tem irmãos, nossos tios, os nossos amigos, os nossos professores. Tudo isso a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre o que é ter segurança ou não, certo? E o que é também belo, o que é bonito, né? O que é bom, o que é ruim. Então a gente aprende a partir das nossas experiências, não é isso? Olha aí, um comentário aqui. Verdade, sempre fui traída e hoje tenho uma relação... Sempre fui traída e hoje tenho uma relação boa, mas sempre fico insegura. Exatamente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre raízes da insegurança. Esse teu comentário é perfeito, tá? E a gente vai falar bem sobre ele daqui a pouco. Então, como a gente enxerga a segurança socialmente falando, né? Quando a gente olha, existe um padrão que é estabelecido. Pensa só, o que é uma mulher segura na nossa sociedade? Se a gente pensar, né, um pouco. Normalmente existe um padrão de beleza associado à mulher segura. Pensa só, se eu falar pra você que é uma mulher loira, alta, magra, fala o que quer, come o que quer, vai pra onde quer, tem o seu próprio carro. Essa mulher, pra você, parece uma mulher segura que eu estou definindo? Conta aqui pra mim, parece uma mulher segura? Aparenta uma mulher segura pra vocês? Sempre se colocar no lugar do outro, né? Isso, Dali. Exatamente. Então comenta aqui pra mim. Essa mulher magra, loira, alta, que tem o seu carro, fala o que quer, come o que quer, vai pra onde quer, é uma pessoa segura? Socialmente falando? Miss Cleide já lançou aí um sim. É uma pessoa segura. Patrícia botou, acho que nem sempre. Matheus colocou, aparenta ser bem de vida. Exatamente, ela aparenta ser bem de vida. Tem um carro, vai pra onde quer, come o que quer. É bem de vida, né? Segura, já não sei. Exatamente, né? A segurança, ela está normalmente atrelada a um perfil, tá? E aqui vocês disseram que nem sempre é. Isso é verdade, nem sempre é. A grande questão é que socialmente, quando nós olhamos para essas pessoas, nós encaramos elas como pessoas seguras, como pessoas bem resolvidas, porque aparentemente elas não demonstram insegurança. E aí é onde está o grande ponto. As exigências, hoje está ótimo, né? As exigências sociais nos colocam nesse lugar de sempre colocar o antagonismo. Uma pessoa segura segue esse padrão. E se eu não sou essa pessoa segura, consequentemente eu sou uma pessoa insegura. E essa dicotomia, essa ideia contrária, sempre usando esses antônimos, vão nos levar para grandes ciladas, que é nos colocar como pessoas inseguras, socialmente falando. Mas calma, Patrícia, a gente vai... Patrícia colocou, caraca, eu não sei de nada. Mas calma, a gente vai esclarecendo aqui, a gente vai construindo esses pensamentos juntos, tá? Então, vamos pensar aqui que essas exigências sociais vão fazer com que a gente tente a todo momento se encaixar num padrão de beleza, num padrão de comportamento, num padrão de pensamento, e que nem sempre isso vai revelar segurança. Mas é como a gente, na maioria das vezes, enxerga essa segurança. As redes sociais é o maior exemplo disso. Você já viu uma pessoa, recentemente até tem tido, mas na maioria das vezes você vê pessoas tristes, angustiadas e falando como as suas vidas estão complicadas nas redes sociais? Você vê isso? Fala aqui pra mim. Você costuma ver esse tipo de situação nas redes sociais?
É isso aí, bicicleta. As pessoas vivem de aparência. Perfeito. E é disso aqui que eu tô falando. Em relação às redes sociais, em relação às exigências sociais e a esses padrões que são estabelecidos. Matheus colocou aí, nunca. Exatamente. A gente nunca vê as pessoas mal da vida. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui muito bem, fazendo uma live, contando para vocês. Mas se vocês soubessem todos os perrengues que eu já passei, todos os problemas que eu tive hoje para conseguir executar essa live, é muita coisa, entende? Só que eu não exponho isso. Normalmente a gente só expõe aquilo que é bom, aquilo que é quase que perfeito, é o que a gente expõe, né? Principalmente nas redes sociais. Então, essa perfeição, ela traz essa ideia de que a gente nunca está bom o suficiente. A gente nunca é capaz o suficiente para conseguir chegar um pouco na vida daquelas pessoas que são tão perfeitas. Quando a gente olha a vida dos artistas, parece que é tudo tão perfeito, parece que é tudo tão linear, parece que é tudo tão incrível que a gente chega a se questionar se a nossa vida é boa, se a gente realmente é seguro diante de tudo isso. Entende? Não só status, não é isso, Patrícia? Exatamente, mas você colocou só coisas boas, exatamente. Eu sou verdadeira demais. Me torno. Exatamente. Então as redes sociais traz isso. Um grande exemplo de como a gente enxerga a segurança dentro dos relacionamentos e os impactos desses padrões que são estabelecidos são os filmes pornô. É um grande ponto aqui, mas eu vou trazer para vocês. Sexo faz parte do relacionamento, tá? Então ele está dentro do relacionamento, é intrínseco ao relacionamento. Para haver relacionamento afetivo, necessariamente há sexo, sexualidade de forma geral. E aí a gente vê que dentro desses filmes existe um padrão para que as mulheres e os homens eles tenham uma alta performance. Então você precisa atingir algo que é quase inatingível. É uma relação sexual meio que utópica. 98 a 99% das pessoas no mundo, elas não fazem sexo, não transam da forma como está estabelecida naqueles filmes. Mas o padrão ali estabelecido é um padrão sensacionalista, mas que de alguma forma isso traz para as pessoas a ideia de que elas se sentem, que elas precisam atingir aquele padrão, que elas precisam executar daquela forma, que elas precisam ter aquele corpo que aquelas mulheres e que aqueles homens têm naqueles filmes, e isso traz uma alta exigência para que a gente se sinta obrigado a seguir esses padrões. Olha, a Bicicleta colocou aqui, Dinarte, porque a vida boa é sempre a do outro. Exatamente. A nossa sempre está em conflito, sempre tem problemas, né? Mas quando a gente olha para a vida do outro, sempre é perfeita. Mas também porque o outro, ele sempre expressa somente a parte boa da vida dele, né? A gente não costuma falar sobre as nossas dores e angústias, principalmente nas redes sociais. Fatiana colocou aqui, essa cobrança da sociedade pela vida perfeita é muito desgastante, extremamente desgastante. Não só porque você quer ter a vida perfeita, mas porque você fica se comparando o tempo inteiro, que é um processo que a gente vai colocar aqui mais pra frente, tá? Olha, a Patrícia colocou, em minhas relações, sempre sou eu, verdadeira, e que me decepciono, né? Aí me tornei insegura. Pois é, a gente vai falar isso bastante aqui, sobre esse processo de frustração dentro do relacionamento, e um ponto que eu acho que vai te ajudar bastante, tá, Patrícia? A gente vai falar já já. Matheus botou, tenho preguiça de pessoas que vivem de aparência. Pois é, exatamente. Mas as pessoas vivem assim. Normalmente a gente não fala sobre problemas, né? A gente fala sobre o que é bom. Mas viver de aparências exclusivamente é algo muito ruim para a pessoa que tenta o tempo inteiro estar nessa vida perfeita. E eu aconselho vocês a lerem um livro chamado A Vida Perfeita Não Existe. Eu não sei o nome da autora, não lembro, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver, tá? Eu expresso só a parte ruim da minha vida. Sempre estou insatisfeita. E aí é um ponto a se questionar também, tá? Esse processo de estar o tempo inteiro insatisfeita e sempre reclamar da vida também é algo que precisa ser questionado aí para ver se não é fruto unicamente de um processo de baixa autoestima, tá bem? E aí a gente vai pensar aqui, existem alguns vilões da autoestima, da confiança, desse empoderamento, desse processo de segurança dentro do relacionamento. Me digam aqui o que vocês acham. O que é muito ruim para a segurança no relacionamento? Não só no relacionamento, mas em geral. O que é ruim?
O que pode impactar de forma negativa? Me digam o que vocês acham que pode impactar de forma negativa a segurança dentro do relacionamento. Quais são os grandes vilões? Vocês conseguem pensar nesses vilões? Eu tenho 7 aqui para vocês. Mentiras. Legal. Foi profundo isso. Mentiras, Matheus colocou também, ó. Calar o diálogo, é isso? Traição. Traição tá nas raízes da insegurança, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. A falta de diálogo, né, Patrícia? Falta de diálogo. É um ponto interessante. Tenho 7 aqui para vocês que ainda não chegou lá. Falta de empatia. Que interessante isso. Falta de empatia. Faz sentido. Mentiras e falta de respeito. Legal, Missy Clay. Então, eu vou falar aqui sobre 7 vilões da segurança, certo? Então, eles prejudicam de alguma forma a segurança dentro do teu relacionamento. Vamos lá. O primeiro deles é o medo. O medo é um dos grandes vilões da segurança. Por quê? Porque não só o medo, mas o medo e a não identificação dele. É importante a gente perceber que sempre há, nesse processo de entender a segurança dentro do relacionamento e dentro da vida mesmo, é necessário você perceber de onde vem, qual a raiz da sua insegurança, qual a origem da sua insegurança, para que a partir disso você consiga trabalhar a causa ou as causas da insegurança. Porque muitas pessoas estão tentando sempre trabalhar a insegurança. Ah, porque eu sou insegura dentro do meu relacionamento, porque eu sou inseguro dentro do meu relacionamento e eu queria trabalhar a insegurança. Mas a insegurança é consequência. Você se tornou inseguro por conta de alguns motivos, de algumas raízes. E aí você tem que achar as raízes. Pensa só, eu compartilhei com vocês, agora recente, nos stories, que eu tava com um problema gástrico, né? E eu tô com refluxo. Então, o médico falou que eu tô com uma inflamação no esôfago. E essa inflamação está provocando o processo de refluxo. Um dos sintomas do refluxo é dor no peito. Vê só, o refluxo causa dor no peito. Só que eu não conseguia fazer essa ligação antes de passar pelo médico. E aí eu sentia a dor no peito e achava que era por vários outros motivos. Eu achava que eu ia morrer de um infarto, eu achava que era qualquer outra coisa. Achava que meu coração estava saindo pela boca e ia sair pelo peito, mas não tinha nada a ver com o coração. Tinha a ver com o refluxo. Porém, como eu não entendia a causa, eu não conseguia trabalhar a consequência. Então eu ia viver tentando entender a dor no peito. Mas se eu não conseguisse encontrar a causa, eu nunca ia conseguir resolver. Entende? Fatiana rindo, né? Porque não é com você, viu? Mas eu senti uma dor muito forte no meu peito. E aí eu não conseguia identificar a causa. A partir do momento que eu identifiquei a causa, eu começo a tratar a causa e os efeitos, as consequências de tudo isso vão ficando mais branda, certo? Então vê só. Quando você tem medo de alguma coisa, e eu vou listar alguns medos para você que são normais, são naturais dentro do relacionamento. Medo de abandono, medo de rejeição, medo de ficar só, medo de ser traído, tá? Medo de se mostrar vulnerável dentro do relacionamento, mostrar as suas fraquezas, medo de ter medo ou medo de mostrar-se inseguro. Então é a insegurança por ter insegurança. Então, quando você tem essa série de medos, você, consequentemente, pode se tornar uma pessoa insegura dentro do relacionamento, entende? E aí, o que a gente precisa pensar? Eu preciso identificar a raiz da minha insegurança. Ah, é o medo do abandono. A partir do medo que eu tenho de ser abandonado, eu começo a me tornar inseguro, porque eu tenho medo que as pessoas me deixem. Eu tenho medo de ficar sozinho. E por algum motivo você tem esse medo. Que normalmente esse medo de ficar sozinho, o medo do abandono, vem de uma situação, de um gatilho. Por exemplo, vamos pensar aqui numa criança que em algum momento da sua vida
teve, e aí a gente vai falar isso mais na frente, mas eu vou citar esse exemplo já. Uma criança que em algum momento da sua vida foi abandonada pelo seu pai, ou pelo menos o pai saiu de casa, se separou da mãe, e a sensação que ela ficou naquele momento foi a sensação que o pai estava abandonando ela. E aí, essa sensação ficou perpetuada, ou seja, ela ficou de alguma forma marcada, gerou um certo tipo de cicatriz, certo? Naquela pessoa, e aí ela tem a ideia que normalmente as pessoas vão abandoná-la, porque assim como o pai fez, que era a pessoa que deveria amá-la, cuidar e trabalhar as emoções dela e viver junto com ela, se essa pessoa que deveria amá-la a deixou, qualquer outra pessoa vai deixá-la também. E aí ela começa a fazer esses ciclos, entende? Ela não consegue se tornar uma pessoa confiante porque ela acha que vai ser abandonada a todo momento. E normalmente ela se culpa, ela acha que é algo dela, algo que aconteceu com ela ou que ela fez que o pai a deixou e que consequentemente outras pessoas irão deixá-la também. Entende? Faz sentido para vocês? Então, oi Breno, boa noite. Isso é tudo um conjunto, exatamente. Então, é um processo que acontece, certo? Então, o medo é um dos vilões da segurança nos relacionamentos. Outro, o medo, na verdade, e é o ponto 2 aqui, é que é mecanismo de defesa rígido. O medo, ele por si só, ele não é ruim e não é bom, tá? Pensa só. Se você não tiver medo, você não vai ativar o seu estado de alerta. Entende? Então, se você não estiver em alerta de alguma forma, você vai poder ser atacado. Vamos pensar historicamente, o homem das cavernas. Se ele não tivesse medo, né, de alguma coisa, medo dos animais, ele poderia ser atacado, poderia ser roubado. A sua espécie poderia não ser perpetuada se ele não tivesse medo de ficar só. Se ele não tivesse medo do abandono, se ele não tivesse medo de perder a esposa dele, que ia procriar ali junto com ele, ele não conseguiria perpetuar a espécie. Então, consequentemente, o medo, ele é um processo natural e saudável. Porém, quando ele se torna rígido demais e esses medos eles começam a ser totalmente irracional e a gente não consegue pensar sobre isso, a gente não consegue racionalizar esse processo, aí ele se torna um mecanismo de defesa rígido que produz adoecimento, certo? O terceiro ponto é alienação de si, ou seja, eu não me conheço, eu não conheço as minhas potencialidades, eu não conheço a minha capacidade. E aí quando eu não me conheço, quando eu não sei sobre mim, a tendência é que eu sempre duvide de quem eu sou, do que eu posso ser, de onde eu posso chegar, porque eu não me conheço simplesmente. Então, o tópico 3 é a alienação de si, que é um grande vilão da segurança no relacionamento. Tópico 4 é as idealizações. E aí, mais uma vez, eu indico o livro A Vida Não é Perfeita, tá? Normalmente a gente costuma idealizar os relacionamentos, que é isso que a gente falou lá na live passada. Relacionamentos perfeitos não existe. O amor, ele traz essa ideia de imperfeição. Mas a gente costuma querer sempre idealizar os relacionamentos. Então vai ser um relacionamento perfeito, um relacionamento incrível. E quando ele não é dessa forma, a gente tem a tendência a se frustrar. Imagina só, uma adolescente que idealizou que aquele relacionamento ia ser para a vida toda, que eles iam ter filhos e que seria incrível, e essa pessoa acaba sendo traída. Como é que ela vai se sentir? Se ela idealizou demais, a tendência é se frustrar. E com a frustração, normalmente vem um pensamento rígido de que aquilo pode acontecer várias e várias vezes com ela. E ela prefere, às vezes, não confiar. Então, uma pessoa extremamente desconfia de tudo, uma pessoa extremamente ciumenta, que acha que a qualquer momento pode ser traída. Então, as idealizações são um problema. Tópico 5, a falta de atitude. Algumas vezes a gente acha que a gente faz um paralelo, né? A gente acha que para a gente conseguir ter mais segurança e confiança dentro do relacionamento, né? Eu já tenho que vir com isso de berço, já tenho que nascer com isso. Porém, que ninguém nasce, que é uma coisa que a gente vai falar, ninguém nasce seguro ou inseguro, a gente se constitui assim. E da mesma forma que a gente construiu, a gente pode desconstruir algo, tá?
Então, da mesma forma que a gente não construiu, na verdade, né? A gente pode construir. Então, pensa só, a atitude é algo muito importante. Então, quando você não tem a atitude, você tem a tendência a ser uma pessoa mais insegura dentro do seu relacionamento. Então, aqui a ideia é, sempre tenha atitude para você ser uma pessoa mais segura. Olha aqui, já dando uma dica de como ser uma pessoa mais segura. Ah, mas eu tenho medo. É com medo mesmo que a gente vai. Porque, inclusive, o tópico 6 é a gente não entender que coragem e segurança não é oposto de medo e insegurança. Quando a gente não entende isso, a gente tende a se tornar pessoas inseguras. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente vai fazer algo dentro do relacionamento, a gente vai ter uma conversa, por exemplo, com o nosso parceiro com muita coragem, com muita segurança. Não, às vezes a gente vai conversar sobre algo com medo. Às vezes a gente vai impor algo dentro do relacionamento, algum tipo de limite, e dizer, olha, você não pode fazer isso. A gente vai fazer com um pouco de medo e um pouco inseguro, e isso é natural. Mas quando a gente acha que tem que estar 100% seguro e 100% confiante para tudo na vida, a gente tem a tendência a se frustrar e, consequentemente, se tornar pessoas mais inseguras, tá? O tópico 7, um grande vilão aqui da segurança, é a falta de autenticidade. É quando você não consegue, no seu relacionamento, expressar exatamente quem você é. Ser autêntico no relacionamento significa ser verdadeiro, ser entregue àquele momento, àquele relacionamento que você está vivendo. É ser quem você é e estar confortável para se mostrar dentro da relação. Muitas vezes é mostrar um defeito, muitas vezes é mostrar um erro. E aí você precisa estar 100% confortável ou 90% confortável para mostrar isso dentro do relacionamento. Porque 100% a gente nunca alcança, na verdade, né? Eu falei 100%. 100% nunca alcança, então tira 100%. Mas 90% a gente precisa estar confiante ali. Gente, não confiante, mas a gente precisa estar disponível para se mostrar dentro daquele relacionamento e se sentir confortável, seja para mostrar erro, seja para mostrar algum tipo de qualidade dentro do relacionamento, certo? Patrícia colocou verdade, eu fico ansiosa por tantas inseguranças. É um processo natural a insegurança pela insegurança. Apesar de ser natural, tem várias possibilidades para isso, tá, Patrícia? Vamos pensar aqui hoje. E aí você fica, como sei se eu sou inseguro? Eu tenho uma dúvida. Eu acho que eu sou inseguro, mas eu não tenho certeza. Eu vou listar para você aqui 11 características de pessoas inseguras. E aí você vai se identificar, você vai dizer se é ou se combina ou não com você, tá? Nem precisa colocar aqui no chat, não. Isso fica só para você. Mas eu vou dizer aqui 11 características que demonstram se você é ou não uma pessoa insegura. Então o primeiro ponto é você se compara muito. Isso revela que você é uma pessoa insegura. Normalmente essas comparações são extremamente cansativas para você e às vezes você se compara com casos utópicos. Então você está ali em 6 meses de relacionamento, você quer comparar com alguém que já está há 15 anos de relacionamento, o diálogo dessas pessoas, que é muito mais apurado, mas você quer sempre estar se comparando com essas pessoas. Então comparação, você se compara demais. 2, você não é autêntico na relação. Então você não consegue falar sobre você e se expressar nessa relação sendo verdadeiro. Então, tópico 2, você não é autêntico na relação. Tópico 3, você é tímida ou tímido. Ah, Dinarte, timidez quer dizer insegurança? Sim. Em algum nível, a timidez revela um estado constante de insegurança. O medo do constrangimento, o medo de passar vergonha. Então, normalmente a timidez está relacionada com essa falta de segurança, tá bom? Pessoas que estão sempre na zona de conforto. Então, você sempre está ali na sensação de estar confortável aqui. Muitas vezes são pessoas que estão em um relacionamento que está extremamente desgastante para ela, extremamente desgastante para ele também, mas eles não conseguem de nenhuma forma falar isso um para o outro. Simplesmente eles vão vivendo o relacionamento, porque estar nesse lugar de zona de conforto já é o suficiente. Tópico 5. Você só consegue fazer sexo com a luz apagada. É um ponto bem específico aqui, tá? Parte desse mais geral, mas é uma coisa específica. Mas normalmente pessoas que têm insegurança, elas só conseguem fazer sexo com a luz apagada. Ah, Dinar, todo mundo que faz sexo com a luz apagada quer dizer que é inseguro? Não, às vezes você pode ter alta sensibilidade à luz.
Pode ser, mas normalmente pessoas que só conseguem fazer sexo ou só querem fazer sexo com a luz apagada é porque tem algum tipo de insegurança. E às vezes a insegurança é o nosso tópico 7, que é a pessoa que tem vergonha do corpo. Então, a pessoa que não consegue se sentir bem com o seu parceiro, não consegue mostrar o seu corpo porque ela tem vergonha dele, seja por marcas, seja porque está acima do peso, seja qualquer tipo de situação, mas ela tem vergonha do seu corpo. E o tópico 7, ela não se acha bonita, né? Esse era o tópico 6, o tópico 7, ela não se acha bonita. Simplesmente por conta desses padrões de beleza estabelecidos, ela não se acha encaixada em nenhum tipo de padrão. Então ela não se acha bonita, ela não acha o corpo dela bonito. Tópico 8, que demonstra que você é uma pessoa insegura, você não se sente capaz. Então você não se sente capaz de ficar com aquela pessoa por muito tempo, você acha que vocês não vão durar, você se sente incapaz de conquistar uma vaga de emprego, você se sente incapaz de conseguir alcançar uma vaga na universidade. Então, de alguma forma, você está sempre duvidando da sua capacidade. E isso revela que você é uma pessoa insegura dentro do seu relacionamento. Tópico 9, você pensa com frequência que o parceiro pode se trocar por outra pessoa, tá? É um pensamento muito constante, inclusive que gera muito ciúme, muita perseguição nas redes sociais e tudo isso. Entende? É aquela pessoa que sempre está duvidando da sua capacidade e projeta no outro, porque acha que o outro a qualquer momento pode traí-la, tá? Tópico 10, você tem dificuldades em aceitar elogios, tá? Tem pessoas que têm dificuldade em receber o elogio, mas porque não sabem receber. Então a pessoa diz, nossa, como seu cabelo tá bonito hoje. Ela diz, não, imagina, eu só pranchei o cabelo, né? Então é aquela pessoa que ela não sabe receber o elogio. Ela poderia dizer, ah, que bacana que você percebeu, muito obrigado, mas ela não sabe receber o elogio. E tem pessoas que não gostam, que se sentem até mesmo constrangidas em receber um elogio, porque elas não se acham dignas daquele elogio, elas não se acham capazes de ser elogiada por alguém. Entende? Então, essa dificuldade em aceitar elogios revela exatamente que você pode ser uma pessoa insegura. E aí, isso, consequentemente, recai também para o seu relacionamento. E o 11 é que você tem dificuldades em errar. As pessoas que normalmente sofrem de baixa autoestima, elas têm uma dificuldade muito grande com o erro. Elas não acreditam, elas não olham para o erro como algo que podem fazê-las crescer. Elas sempre olham para o erro como algo ruim, como algo pejorativo, que as pessoas vão criticá-la. Normalmente são pessoas que se disfarçam aí pelo perfeccionismo, né? São pessoas extremamente perfeccionistas, que odeiam errar e sempre tentam fazer tudo perfeitamente, porque elas acham que se errar vão ser criticadas e todo mundo vai ver o quanto elas são incapazes. Então, cuidado se você é muito perfeccionista, isso pode revelar que você é uma pessoa muito insegura, tá? Só beber uma água. A Patrícia se identificando aí. Pois é, Patrícia. Vamos trabalhar isso. Por que ser mais seguro? O que você ganha com isso? Eu vou falar aqui de forma superficial. Como eu falei, alguns temas a gente vai falar mais rapidinho, tá? Então, o que você ganha sendo mais seguro? Autoaceitação, amor próprio, autovalorização, ser mais autêntica no seu relacionamento. Você pode ter uma relação com mais limite, mais profundidade, mais confiança, mais maturidade dentro do seu relacionamento. Você consegue se permitir ser amada. Muitas pessoas não se permitem ser amada porque não se encontram, não se acham nesse lugar de ser capaz de ser amada. Então, quando você é mais confiante, você se permite ser amada, você se permite ter uma vida com mais experiência, porque quem tem medo, quem é inseguro, não consegue viver as experiências que a vida pode proporcionar. E quando você assume esse lugar de empoderamento e confiança, você consegue viver uma relação muito mais intensa e feliz, tá? E por último, você tem consciência de quem você é e que você tem muito a oferecer para aquele relacionamento. Isso é ótimo. Sempre tem que haver no relacionamento essa ideia de que as duas partes contribuem para que a relação seja boa. Se você acha que só o outro é capaz de fazer com que essa relação seja boa e que você não tem nada a contribuir, você pode estar sofrendo de insegurança no seu relacionamento. Isso é muito sério, precisa ser trabalhado, tá bom? Existem várias raízes da insegurança,
tá? De onde vocês acham que a insegurança pode vir? Falem para mim. Vocês que estão aí atentos, me digam. De onde você acha que a insegurança pode surgir? Quais as raízes da insegurança? Existem várias raízes que a gente vai chamar aqui de causas, gatilhos, momentos históricos, mas de onde vocês acham que pode vir a insegurança? Fala para mim. Vocês imaginam, conseguem pensar sobre isso? Sobre de onde vem essa insegurança? Pensa um pouquinho. De uma decepção, né, Patrícia? Faz todo sentido. Traumas. Mateus vai pro fundo, viu? Nas palavras traumas. Legal. Então, existem muitas raízes da insegurança. Muitos momentos da nossa vida podem gerar situações, podem gerar conflitos que vão causar e vão gerar aí a insegurança, né? Vão instalar essa insegurança em nós. Primeiro que ninguém nasce inseguro. Você não nasceu inseguro. Você se constituiu de alguma forma inseguro. Ou você teve experiências que cristalizaram. A gente vai pensar assim. Você teve uma experiência, aquela experiência, em vez de ficar flexível, você pensar que nem sempre vai ser dessa forma. Não, você cristalizou. Você teve uma experiência, uma decepção. Vamos pegar aqui o que Patrícia e Mateus colocou. Você teve uma decepção. Essa decepção te gerou um trauma e esse trauma foi cristalizado. Então você vai pensar que pelaquela decepção e pelaquele trauma, eu sempre vou viver esse tipo de relação e sempre vai haver esse tipo de decepção, esse tipo de coisa dentro do meu relacionamento, certo? Então isso acontece. Ninguém nasce inseguro, a gente se torna inseguro por algum momento porque a gente cristalizou uma experiência. Pode ser uma experiência familiar. E a gente vai pensar em histórias familiares. Por exemplo, eu fui no supermercado uma vez e o meu pai disse o seguinte para mim que ficou muito marcado. Eu escuto as pessoas dizer isso, né, no consultório, e ficou muito marcado. Você é incapaz. Porque ela errou uma compra, você nunca faz nada certo. E as pessoas começam a entender internalizar aquelas frases e criar aquilo como verdade. Eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada, eu não sou suficiente para isso. Entende? Então, histórias familiares com você ou muitas vezes com algum colega, né? Com alguma pessoa da sua família. Você viu aquilo por muito tempo, sua mãe sofrer com aquilo de insegurança, ou seu pai sofrer com aquilo de insegurança, e você acredita que aquilo é a única forma de vivenciar os relacionamentos. Outra coisa, antigos relacionamentos, frustrações ou violências constantes dentro do relacionamento que vão minando aos poucos. Patrícia colocou aqui, olha que incrível, palavras negativas, exatamente, Patrícia. Por exemplo, tanto na família, como também em relação ao próprio relacionamento. Você viveu, por exemplo, um relacionamento em que tinha palavras, né, negativas ali o tempo todo te rebaixando, te diminuindo. Isso vai minando aos poucos a sua confiança, tá? Então vamos pensar também em experiência de outras pessoas. A gente viu várias pessoas sofrendo com um relacionamento ou sofrendo com algum tipo de coisa dentro do relacionamento, e eu tomo aquela experiência das pessoas para mim como algo que eu preciso tomar muito cuidado, que eu preciso ficar sempre alerta, e isso pode gerar algum nível de insegurança em mim, tá? A falta de experiência, às vezes a falta de experiência pode gerar algum tipo de insegurança, e é preciso você sempre se perguntar quais experiências formaram a sua insegurança, a sua confiança, né? Dentro do relacionamento e fora dele também. Cleide colocou um relacionamento abusivo. Perfeito. Relacionamento abusivo, tá? Existem muitos impactos para sua relação quando você está inseguro. Ciúme, controle, falta de limites e permissibilidade. Você sempre permite coisas demais no seu relacionamento. Isso pode te causar ansiedade constante e esse estado de alerta o tempo inteiro. Pode te gerar também uma relação extremamente superficial, tá? Pode gerar
Comodismo também, mesmo diante de um relacionamento em que você não sente mais felicidade, não faz mais sentido para você, já não há mais amor ali e mesmo assim você se mantém naquele relacionamento. Isso são os impactos que podem gerar da insegurança no seu relacionamento e na sua vida, tá? E agora, vamos para lá, 10. Eu tenho 10 minutos, eu vou falar 1 minuto para cada tópico mais ou menos, se eu conseguir, tá? Se eu não conseguir, vai ficar para um próximo dia os 10. Eu pensei em 10, mas vamos lá. Como e o que fazer para ter mais segurança no relacionamento? Primeiro tópico, diálogo. Então, o que você precisa fazer? Pensa que dentro de uma relação é necessário que sempre haja diálogo. E nesse diálogo, nessa conversa, nessa comunicação, é preciso que haja elogios, feedback, tá? Sempre dizendo onde você errou e como você pode melhorar. Isso para todos os âmbitos. Inclusive o sexual. Imagina só que a pessoa tá ali, ela precisa de um mapa, ela precisa de um guia. Você precisa conhecer o seu corpo e você precisa apresentar o seu corpo para o seu parceiro. Então, consequentemente, vocês precisam conversar sobre como está indo o sexo, se tá bacana, se tá legal, como tá indo a conversa, o diálogo de vocês, o que tá bom, o que tá ruim. Sempre trazer elogios para o relacionamento. Então, diálogo é algo que tem que ter dentro da relação. Tá? E um diálogo que estimula, um diálogo que é parceiro, um diálogo e uma conversa que sempre tenta trazer o melhor do parceiro. Então estimule isso, chame o seu parceiro para conversar. Se você não tem isso, diga que você está sentindo falta disso. Então traga esse diálogo e essa conversa. Questione-se, tá? Questionar-se sobre. Vou trazer aqui os questionamentos para vocês pensarem, para vocês conseguirem ter mais segurança. De onde vem minha insegurança? O parceiro tem dado motivos para você se sentir inseguro? Às vezes a sua insegurança não tem nenhum fundamento, mas você está ali, fiel nela. Então pensa, ele tem dado motivos? Esses pensamentos, essas ideias de insegurança, eles são reais ou eles são menores do que de fato você imagina, tá? Então faça esses questionamentos para você. Tópico 3. Fortaleça o seu autoconhecimento. Se você não se conhece, você não é capaz de ter segurança, porque você não sabe o que você pode fazer, para onde você pode ir. Sabe por quê? Pensa só. Quem não se conhece, para quem não se conhece, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Entende? Eu não sei onde eu quero chegar. Eu não sei para onde eu quero ir. A frase, na verdade, é: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer caminho para mim tá bom, tá fácil, tá legal. Então, tenha uma meta de relacionamento, estabeleça ela, saiba exatamente onde você quer chegar, tá bom? Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Passou tão rápido, é verdade, Matheus. Orientações muito boas, claras e objetivas. Beijo, Diogo. Foi mesmo, Matheus. Daqui a pouco eu continuo, tá? E aí, fortaleça o seu autoconhecimento. Então, diálogo, esses questionamentos que eu falei. Fortalecimento de autoconhecimento é extremamente importante. Você precisa saber o que você gosta, o que você quer, aonde você quer chegar, quem você quer ser, o que você quer aperfeiçoar, o que você deseja eliminar. Você precisa saber de tudo isso, tá? Vamos lá, tópico 4, para você conseguir ter mais confiança no seu relacionamento. Desenvolva seus talentos, aprenda habilidades novas. Tem pessoas que simplesmente estagnaram dentro do relacionamento e não pensam o quanto podem crescer dentro dessa relação. Então pensa, sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de aprender algo novo. E toda vez que você se estimula, toda vez que você, muitas vezes você se força a fazer algo novo, a criar, a aprender uma habilidade, desenvolver algo novo, você vai ganhando mais confiança. Então aprenda uma habilidade, desenvolva algo novo, tá? Tópico 5. Compare-se apenas com quem você foi ontem, tá? E como você melhorou hoje. A gente costuma muito fazer esse processo de comparação o tempo inteiro com as pessoas. Então não faça isso com você. Compare-se com quem você foi ontem. Hoje, na verdade, você foi uma pessoa melhor que ontem? Você está conseguindo se desenvolver melhor do que você se desenvolveu ontem? Se você está conseguindo fazer isso, show! Então você está no caminho certo. Se você não está conseguindo, então se desenvolva. Busque melhoras. Busque aprimorar um talento. Busque desenvolver algo novo, tá? Mas só se compare com você. Tópico 5. Tópico 6, na verdade. Não idealize, que é o que a gente já tinha conversado.
né? A gente costuma idealizar muito, falar muito sobre como deveria ser o relacionamento perfeito. E relacionamento perfeito não existe, tá? Então, se a gente idealizar demais, tanto idealizar nossas atitudes, nossas ações, eu deveria ser esse tipo de mulher, ou eu deveria ser esse tipo de homem. Se a gente fizer isso, a gente nunca vai alcançar essa sensação de bem-estar e realização dentro do relacionamento. É preciso que você pare e pense, isso é real? Isso é possível? Eu consigo ser essa pessoa que eu quero ser? Ou consigo ter esse tipo de relacionamento? Ser real? Legal, vamos sentar juntos e vamos tentar chegar nessa meta de relacionamento, mas não idealiza, tá bom? Tópico 7. Pense positivamente sobre você e se esforce para isso. Às vezes pode até parecer, pensar positivamente, pensar, até que isso entre na minha cabeça. Não é assim, mas pare um pouco. Você tem coisas boas, você tem habilidades, você tem potencial. Todo mundo tem potencial, todo mundo tem uma potência dentro de si e que consegue de alguma forma colocar isso para fora. Talvez em você esteja faltando a autovalorização, esse poder de olhar para si e compreender, resgatar de você o melhor. Então, se você tem esse potencial, retire isso de você. Para você mesmo, você não precisa mostrar para ninguém, mas pense sobre o potencial que você tem e resgate isso. Todo mundo tem algo criativo. Aqui a gente só precisa conseguir externalizar. Oi, Artemis, boa noite, que prazer ter você aqui, muito obrigado. Olha a Shelly aqui, muito bom, parabéns, o seu olho é confiante, acredito que até... Ai, não dá pra ler. Até calado passa a resposta. Parabéns no que faz. Muito obrigado. Então, só pra gente concluir aqui, tá? Tópico 8. Comemore pequenas vitórias. Certo? E não dependa do seu parceiro para elogios. Muitas vezes a gente, tá acostumado no relacionamento a esperar sempre o elogio do outro. Se autoelogie, reconheça a sua vitória, saiba do seu valor. Então, eu consegui desenvolver algo no trabalho que eu nunca tinha feito ainda. Não espere que o seu chefe vá lá e lhe elogie. Fique feliz pelo que você conseguiu desenvolver. Entende? Então reconheça o seu potencial, reconheça quem você é e se elogie, reconheça as suas vitórias, comemore-as, tá? Tópico 7. Tome decisões e tenha uma visão diferente sobre o erro. Não se acostume com o lugar de medo que você se colocou. Não. Rompa com isso e tome atitudes. Claro, assuma as consequências também por essas atitudes. A gente sempre tem que assumir as consequências pelos nossos atos, mas não se acomode pelo medo. O medo, ele pode ser em algum momento paralisador. A gente pode se sentir simplesmente paralisado pelo medo e por isso não decidir agir dentro do relacionamento. É por isso que muitas pessoas vivem relacionamentos abusivos por anos. É porque elas simplesmente estão paralisadas pelo medo, medo do abandono, medo de ficar só, medo de não ter como se sustentar financeiramente. O que eu digo para você é não deixe que o medo paralise. Busque alternativas, busque possibilidades, mas rompa com o medo, tome atitudes e arque com as consequências das suas atitudes. Muitas vezes elas não vão ser negativas, elas vão ser muito proveitosas e você vai ser muito mais feliz, tá bom? Então tome atitudes dentro do seu relacionamento. E 10, e não menos importante, procure um psicólogo. Esse é o tópico 10, tá? Consegui falar tudo. Eu falei rápido, não foi? Mas vê só, eu falei rápido pra gente tentar pensar em todos esses tópicos, porque eu acho muito importante. Não queria deixar você sair daqui sem pensar sobre esses 10 itens que são fundamental. E procurar um psicólogo, por quê? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente não consegue enxergar a causa do nosso medo e da nossa insegurança. Eu falei aqui várias causas, mas a sua específica você pode não lembrar, você pode não ter consciência disso, entende? Às vezes foi uma história lá na sua infância ou lá na adolescência. O que eu recebo de pessoas no meu consultório que dizem assim, eu realmente não lembro de algumas coisas. E aí a gente vai falando, tudo bem, você não lembra? Ok, vamos lá, vamos conversar. E a gente vai conversando. Quinta sessão, sexta sessão, sétima. Quando chega na 10ª sessão, ele diz, eu lembrei de uma história. E ele começa a contar essa história. E essa história tem toda uma conexão com o relacionamento e tudo que ele vivencia até hoje.
Então, entende como muitas vezes a ajuda do psicólogo ela é totalmente diferente da ajuda do seu colega, da ajuda do seu pai, da ajuda da sua mãe. Eles podem ajudar também? Podem, mas é uma ajuda diferente, é uma ajuda mais qualificada, é uma escuta qualificada, entende? Então, muitas vezes é você buscar exatamente a raiz, a origem da sua insegurança para que você possa ter um relacionamento mais duradouro, mais feliz, realizado e mais confiante. Uma coisa eu posso garantir para vocês: não há nada melhor do que você ter uma relação em que você confia. E não é uma relação utópica não, tá? Não é aquela relação em que você confia 100% e que você acha que nunca vai ser traído na sua vida. Não é. Isso aí é uma relação de pessoas inconsequentes. A relação real é a relação que você sabe como os relacionamentos acontecem. E se um dia isso acontecer dentro da sua relação, você não vai se culpar dizendo porque você não foi suficientemente capaz de segurar um relacionamento, tá? Porque isso passa pela cabeça de muitas pessoas. E quando você está seguro, confiante de quem você é e de tudo que você deu para aquele relacionamento, isso não passa pela sua cabeça, tá bom? Vamos ver aqui só o comentário de vocês pra gente finalizar. O Diogo colocou aqui amor próprio, exatamente. Amar-se é extremamente importante, é fundamental. O medo é uma âncora, perfeito, ele te puxa para baixo, incrível isso, muito bem pensado. Rápido demais, bem explicado. Obrigado, Matheus. O homem é bom, viu? Então, gente, é isso, tá? A gente conseguiu falar sobre todos os tópicos. Como eu disse para vocês, eu não adentrei profundamente em cada um desses tópicos, porque hoje era pra gente pensar essa ideia de como ser mais seguro num relacionamento de uma forma mais ampla, para você entender início, meio e fim. Algumas atitudes práticas para você ampliar e colocar no dia a dia de forma prática, as raízes, como isso, quais são as origens disso tudo, tá? E lá no início, pensar naquelas perguntas iniciais do autoconhecimento. O que eu sou, onde eu quero chegar, quem eu quero ser, qual caminho eu quero seguir, qual a minha meta de relacionamento. Tenha uma meta de relacionamento, tenha meta pessoal para você. Se valorize, tá? Comemore suas vitórias, tá bom? O Instagram já ativou um alerta aqui para mim, dizendo que vai desligar na minha cara. Então eu agradeço a vocês, tá? Pela paciência, agradeço por ter ficado aqui comigo. Foi incrível, né? Como sempre, muito bom ficar com vocês. Lembrando que essa live e as duas primeiras lives, que é essa e a primeira lá, e as próximas duas vão ficar salvas. A partir das próximas lives eu não tenho mais como garantir que vão ficar salvas, tá? Essas vão ser a live de base para o nosso canal, tá? Então, beijo para todo mundo. Matheus, Missicleide, Fatiana, Dai chegou, muito bom, parabéns, muito sucesso. Obrigado, Dai, ainda não tinha te visto por aqui. Então, uma pessoa que está contribuindo muito, cadê ela? Shirley, obrigado. Patrícia, muito obrigado, Patrícia. Lê só o comentário de Fatiana aqui. Pessoal, só digo uma coisa: por mais que tenhamos vivenciado relações desgastantes ou fomos rotulados na infância, conseguimos reverter isso e termos um relacionamento bacana, baseado no respeito. Maravilhosa, Fatiana, muito obrigado. Obrigado a todos. Álvaro chegou no final, perdeu o ao vivo, mas vai ficar a gravação para vocês. Tenham uma excelente noite. Celeide, meu amor, que bom ver você por aqui. Espero você na próxima quarta-feira, às 8 horas, tem live novamente, tá? Então eu espero todo mundo. Não me deixem aqui sozinho. Beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.